Olá, Renan. Mais uma vez, bom dia para você. Ótimo começo de dia para quem está com a gente. Renan, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promete sim colocar em votação lá na Câmara Alta do Parlamento ainda este ano. A votação na Câmara foi bastante tumultuada, como a gente abriu o jornal falando. A gente ainda está até tentando recuperar tudo o que aconteceu ao longo da noite e da madrugada, né, Renan? Enquanto outros de nossos colegas estavam lá na cobertura do Congresso Nacional, nessa votação importante. E o embate começou já na tarde de ontem ainda, né? Quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, surpreendeu muita gente ao anunciar que colocaria em votação a versão do relator Paulinho da Força para aquele projeto que Paulinho da Força chama de PL da dosimetria, que na prática reduz as penas de vários crimes pelos quais foram condenados os envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 e também os condenados no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe após as eleições de 2022, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses em regime fechado inicial. Ele é um dos beneficiados, o próprio relator admite isso, Renan. A votação foi folgada, né? O placar foi de 291 votos favoráveis a 148 contrários. Essa aprovação do texto principal aconteceu por volta de 3h40, entre 3h40 e 2h43 horas da manhã, mas a sessão se estendeu depois disso, com tentativas dos partidos de alterarem os textos, né? A apresentação dos chamados destaques rejeitados, prevalecendo então, portanto, o texto que havia sido proposto por Paulinho da Força. A gente lembra que o texto inicial, né, esse que era um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio, e com a assinatura de outros autores, e inicialmente esse texto previa anistia total, ampla e restrita a todos os citados, a todos os envolvidos. Então foi modificado para, ao invés de anistia, tratar-se de uma redução das penas de alguns crimes e também mexe nas regras para a progressão de regime, que é quando um apenado pode passar, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto ou para a prisão domiciliar. Há uma série de regras para que essa progressão de regime aconteça e essas regras também foram modificadas, o que acaba também interferindo, Renan, no cálculo de penas de outros criminosos, não só apenas desses envolvidos nos atos antidemocráticos. No caso do grupo principal da tentativa de golpe, que o chamado Núcleo 1, né, que nós sempre falamos que as penas variaram entre 16 e 27 anos de prisão, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles podem se beneficiar, por exemplo, com uma previsão nesse texto que foi aprovado na Câmara, que prevê que, no caso dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é um crime, e o outro crime, que é o golpe de Estado, atualmente, as penas desses dois crimes foram somadas para cálculo das penas do Núcleo 1. E pelo projeto de lei, fica valendo apenas a pena maior nesses dois crimes, eles não vão se acumular. Isso já beneficia diretamente esse grupo. E aí, com essa modificação, o próprio deputado Paulinho da Força calcula que, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente o cálculo, né, que seria para ele poder passar para o regime, para um regime mais brando, né, saindo do regime fechado, ele precisaria cumprir primeiro 7 anos e 8 meses no regime fechado, para poder ter direito a uma progressão de pena. Pela alteração que foi feita, agora esse prazo cai para 2 anos e 4 meses, ou seja, se o texto for aprovado como saiu da Câmara, no Senado também, e for sancionado pela Presidência da República, Jair Bolsonaro precisaria cumprir 2 anos e 4 meses em regime fechado e podendo passar a ter direito, então, a um regime mais brando de pena. E nesse cálculo ainda é preciso considerar outros benefícios que o detento tem direito, como, por exemplo, se ele trabalhar, né, também se reduz o tempo da progressão, ou se ler livros, né, tem uma série de previsões dessa na lei. No caso, deixa eu tentar achar mais alguns destaques aqui, Renan, para a gente comentar de como o texto ficou, né? Por exemplo, para outros crimes, como eu falei, até o próprio levantamento da Câmara dos Deputados aponta que no texto aprovado na Câmara ontem, como os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado prevêem violência ou grave ameaça, isso é um agravante, né, que dificulta a progressão de pena. E aí foi alterado isso no texto também, que mesmo os crimes com grave ameaça ou violência vão poder ter uma progressão de pena com um tempo menor de cumprimento de prisão em regime fechado. Ocorreria inicialmente, o preso teria que inicialmente cumprir 25% da pena, isso caiu para 20%.
E aí isso implica em outros crimes. Acabou favorecendo outras pessoas condenadas que não as envolvidas nos ataques aos poderes e na tentativa de golpe. A própria Câmara cita, por exemplo, crimes como contra a liberdade sexual, crimes como favorecimento da prostituição, e outros crimes. Pessoas condenadas por esses crimes também vão se beneficiar com essa redução do tempo necessário de prisão para poder passar para um regime mais brando. E o relator Paulinho da Força também previu no texto que mesmo quem está cumprindo prisão domiciliar também vai passar a ter direito à redução da pena se trabalhar ou se ler livros ou se fizer algumas outras atividades previstas em lei. Esses benefícios eram previstos apenas para quem cumpria regime fechado, em uma unidade prisional, né? Outra alteração, Renan, importante, os crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, quando praticados em contextos de multidão, vão ter penas menores. Então, ou seja, se alguém tentar cometer um crime de tentativa de golpe sozinho, a pena maior. Mas se houver multidão, como aconteceu nos atos de 8 de janeiro de 2023, o texto reduz a pena em de um terço a 2 terços, desde que a pessoa que está sendo julgada não seja um financiador ou não tenha exercido um papel de comando naquela tentativa de crime. Bom, Renan, ao longo da programação a gente vai levantando, né, mais pontos, né, que estão previstos neste projeto de lei. É complexo, foi aprovado durante a madrugada, como a gente mencionou, mas, como a gente adiantou também, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, prometeu colocar em votação na CCJ já essa semana, e ele disse que, inclusive, ele tem uma promessa, um acordo fechado com lideranças, disse que vem discutindo esse texto já há pelo menos 6 meses e que defende e acredita que haja até, inclusive, apoio no Senado para a aprovação do regime de urgência que permitiria o projeto ir direto para o plenário. E aí, se isso acontecer, se tiver acordo, ele disse que o colocaria em votação já na semana que vem. Diante de toda a polêmica envolvendo essa aprovação, de todo o embate, né, em alguns momentos até físico, que a gente teve ao longo da última noite na Câmara, a gente também separou uma fala do presidente Hugo Mota defendendo a colocação dessa questão em pauta e defendendo também a aprovação dessa matéria. Vamos acompanhar. Que essa presidência decidiu pautar a matéria e construir essa votação no dia de hoje. Uma votação que desagrada, sim, a bancada do governo, a esquerda. A direita também não está 100% satisfeita, e eu quero dizer que quando isso acontece, eu penso que nós estamos fazendo o que é correto para o Brasil. Quando nós aqui desequilibramos para um polo ou para outro, às vezes nós não estamos fazendo o que é justo, nós estamos querendo agradar a um dos lados. E o que essa casa fez hoje aqui não foi para agradar um dos lados, mas foi para dizer que é sensível, sim, a pessoas que receberam penas exageradas, que não cumpriram um papel central no que aconteceu no dia 8 de janeiro, e que agora a própria Justiça, se assim o Senado entender, o Poder Executivo, o Presidente da República sancionar, e isso que nós estamos aprovando aqui na noite de hoje se tornar lei, nós estamos dando ao próprio Poder Judiciário e a essas pessoas a condição de poder, provocando o Poder Judiciário, ter uma reavaliação das penas que foram dadas a essas pessoas no 8 de janeiro.